everybody! Hello, students! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. Nós vamos iniciar então a nossa English lesson. Let me see, deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. A minha voz está aparecendo. Muito bem. Bom, Lorraine, eu vou pedir um favor para a senhorita Lorraine, né? Tu me mandou duas fotos. A primeira, né, a página que tem mais respostas, ela tá meio apagada. Você poderia mandar mais uma foto para mim? Mais uma vez a imagem da sua tarefa, tá bom? Só isso. Só isso for you, girl. E, of course, let's go to the topic of the day, okay? We're gonna have our English lesson as always. Yeah, we're gonna move on. Nós vamos continuar no nosso topic, okay? Of course. Pay attention on the lesson, né? Preste atenção, ok? Focus on e let's go on. And don't forget to send me the picture. Não esqueça de me mandar a foto novamente, tá bom? Que ela ficou meio... né? Não dá para visualizar muito bem as primeiras respostas. So, let's go on and enjoy the lesson, girl. Hello and welcome to one more English lesson. Como vocês estão? Todo mundo bem? Preparados para mais uma lição de English? Yeah, but of course, focused on science, right? So this is what we're gonna study today, science lesson, okay? And then we're gonna go now, nós vamos agora para o material, né? Nós vamos hoje iniciar com vertebrates. Vertebrates. O que era isso mesmo, professor? Vertebrados. Lembra disso? Bom, muito bem. Então, vamos adentrar ao tópico agora and follow me. Vou fazer um share com vocês. Então, let it go. 1, 2, 3. Bye-bye. Very good. So we have here vertebrates, right? And then I'm gonna get my purple colors and let's begin. So this is the beginning, right? Let me get here. Wait a minute. Okay, so on vertebrates. Vertebrates are animals with a backbone, ou seja, eles têm, né, a espinha, né, dorsal, eles têm, né, a gente fala de ossos, ok? Então isso, por isso a gente chama eles de vertebrates, ou vertebrados na língua portuguesa. Tranquilo? Tá conseguindo entender direitinho? Vamos lá. And moving on. So we are gonna study then, right? We have some categories, 1, 2, 3, 4, 5, okay? And we're gonna see then overall. We're gonna see all categories. Então nós vamos ver todas as categorias, né? Está dividido aqui entre, né, em algumas categorias. Nós vamos analisar e vamos entender isso. Tudo bem? Então siga-me, né? Follow me. So we begin. Yeah, the first one here it's fish. So characteristics, características. Breathe with gills. Lay eggs in water. Have fins and scales. Body temperature changes. Example, trout, shark, salmon. So the black color here, okay, these are the names of, yeah, sharks, okay, salmon, this one here probably, okay, and trout, maybe this species here, okay, so they are the names of the animals, eles são os nomes dos animais, ok? E nós temos ali as colors, né, em purple, pink and blue, são definições, as descrições deles. Eu vou fazer essa primeira em português e as restantes eu vou puxar tudo em inglês. E eu quero isso como tarefa, a descrição dessas descrições, né? A descrição da descrição, ok? Em português, para mim ter certeza que vocês compreenderam e para a gente poder, né, ter um entendimento correto, tá bom? Então, let's go. Então, breathe. A gente coloca esse primeiro aqui, né? Breathe with gills. Lay eggs in the water. Ainda analisando esse primeiro. Have fins and scales, okay? And body temperature changes. And then, example, trout. Lembra que eu falei para vocês que esses trout, shark, salmon era o nome, né? É o nome dos peixes. Era não, é o nome dos peixes. Então, a gente tem ali a primeira parte, né? Que são os gills, ok? Breathe with gills quer dizer que eles respiram com as brânquias. Brânquias, né? Que é a forma como o peixe ele respira, né? Ele tem, não é igual a gente, né? Que nós temos os lungs inside of our body, but they have gills, né? As brânquias deles, tudo bem? Então, seguindo a parte azul, lay eggs in water, eles deixam ovos, né? Os ovinhos, é assim que ocorre a reprodução deles na água. Have fins and scales. Muito bem, vamos lá.
Você sabe o que são fins and scales? Você já ouviu falar dessa palavra, ok? Fins, a gente chama isso de barbatanas, ok? Fins é a forma como você fala em português, barbatanas. Obviamente nós estamos falando do shark, right? Ok? And scales, ok? Você sabe, você consegue imaginar? A gente está fazendo a descrição dos peixes, então o que são scales, ok? Quando a gente fala de peixe, você tem uma noção do que é isso? Claro, é o que você está pensando. Ou eu acho que você está pensando, né? Scales, quando nós falamos de peixe, são as escamas. Tudo bem? Então, deu para entender essa parte? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vou dar prosseguimento agora, only in English, okay? So, let it go. And then moving on, yeah, we have seen here the fish characteristic, right? Okay, the description of them, and here is the spine, right, of the fish. And then I go to the second, which is this one, amphibians. So let's read the descriptions. And so, born with gills, they are born with gills, and I have already told you what is gills. Then develop lungs. Olha que legal! Eles nascem com os gills e depois eles desenvolvem lungs. O que significa lungs? Isso é com você. Muito bem. And lay eggs in water. Damp skin. Damp skin. Remember that when we're talking about that part here, skin, okay? Sorry, very bad draw. This one here. This is the kind of skin, é o tipo de pele que ele tem. Então, essa é com vocês. Quando eu falo com vocês, vocês buscam a tradução. O que é isso? E deixa anotado, né? Body temperature change, temperatura muda. Examples: frogs, toad, and newt. These are the names of the animals, okay? I'm gonna give you the most difficult one, okay? So, newt is this one here, this orange, okay? So, and how about these two here, frog and toad? They are similar, right? So, my question to you is, qual que é a diferença de frog and toad? Você consegue descobrir qual que é a diferença dos dois? Vê se você acha e manda pra mim, okay? Moving on. And then this is this part here. And then let's move on. We have reptiles. Of course, right? We have the spine here of the amphibians, and then we're gonna see the structure of reptiles. So, characteristics. Breathe with lungs. Lay eggs on land. Take a look on here. Now, não é on water. Esse daqui agora ele lay eggs on land. Land é diferente de water. So, what is the difference? Okay? And dry, scaly skin é uma característica da pele dele, do skin. Dry, scaly skin. Body temperature change. And examples we have on alligators, on snakes, on crocodile. Where's crocodile? There is only alligators and crocodiles. Like, you know, right? You know the difference. You know the difference between alligators and crocodile. I mean, the easiest difference is the size. One is bigger than the other one. So, check it out that for me too. Dá uma pesquisada qual que é a diferença de alligator e crocodile. Ok? São parecidos, mas tem uma diferença. Eu fiz a explicação agora em inglês, mais ou menos, né, superficialmente. Vê se você descobre mais sobre isso e manda pra mim. Ok? And birds. We have birds here. Oh, sorry. Coming back. Ainda não terminei. Ok? Ainda no reptiles. Alligator, snakes, crocodile, and tortoise, yeah, and then we have the spine here, okay? So, agora sim, nós vamos para o birds. Então, follow me. Let's go. And we have birds, right? Breathe with lungs, lay eggs with hard shells. Ooh, there is a new thing here. Hard shells. Lay eggs with hard shells. Então, o que será que é isso? Lay eggs with hard shells. Eu vou ajudar vocês nessa. Hard shells é a casca, né? A casca é dura, né? Quando você pensa no ovo, né? Do egg, de birds, né? O que protege ali, né? A gente chama o shellzinho, né? Aquela proteção ali, que ela é dura. Então, essa é uma característica dos birds, ok? Moving on. Feathers in pink. Steady body temperature. Steady, it means it doesn't change, ok? Quando a gente fala essa palavra steady, né? Steady body temperature means, quer dizer que ela mantém uma temperatura só, ela não fica mudando, nem sobe muito, nem diminui muito, ok?
Quando a gente fala que a temperature changes, quer dizer que a temperatura muda, alright? So essa é a diferença de steady and change. I think that's obvious, right? That's easy, easy, easy. And then example, penguin, ostrich, and falcon. We have falcon here and we have ostrich here, okay? And then of course we have the spine, the bone, the backbone, right? The structure of the birds. So what are you thinking? Are you understanding? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender? Né? Lembra, todas as palavras que eu não passo a tradução, por exemplo, feathers, isso você tem que pesquisar e anotar no teu livro, que isso não é uma opção, né? É faça, tem que fazer, tá bom? Porque senão nós esqueceremos. Se você não anota, você esquece, é óbvio isso. Então, não esqueça, ok? Miss Lohan, don't forget that, right? So, let's go. And moving on. And then, mammals, ok? Esse aqui eu vou ajudar. O mammals é o que a gente chama de mamífero, né? Lembra do português que a gente que nós estudamos os mamíferos? Então, em inglês, a gente vai caracterizar, vai nomear, né? Vai rotular essa categoria como mammals, okay? And of course, it's going to be very obvious why, okay? So let's check it out. Breathe with lungs. Babies born live. Body hair or fur, steady body temperature, feed babies milk. I mean, the babies, they drink milk, so that's why mammals, right? And examples we have here, we have dogs, we have a lion, there is a seal, there is a bat. A bat is a mammal. Wow, that's cool, right? And we have the whale, yeah, here, and we have the human as well, and the spine. Got it? So I think that's I think this is the easiest one, right? Eu acho que esse é o mais fácil pelo simples motivo do que é o que nós mais estudamos. Okay? Então, preste bastante atenção. Cuidado, né, com as palavras, cuidado com a maneira como você usa e, obviamente, a meta aqui é aprender a língua inglesa. Então, trabalha bem a pronúncia dessas palavras em inglês e tente aplicá-los aí no teu dia a dia, ok? A melhor forma de você melhorar o teu inglês é eu aprendi a palavra e eu tento utilizar isso. Eu vou utilizar essa língua que eu aprendi. Se você não usar, ela não vai adentrar na tua mente e não vai internalizar e daí você não vai melhorar, ok? So, don't forget that. So, let's go on. So, basically, we have read the description of all the animals in this page. So, there is an extra information here down below, so follow me. So, let's see. And then, if we go down here, we have this last part here. I'm gonna read everything first, okay, in English, and then after I give some hints in Portuguese. So, vertebrates, spine, chilling stuff. There is quite a lot of information here. Look at one group at a time and read through the things that the animal in each group have got. The pictures should help it all make sense. See how you can divide the animals up by asking questions like, does it lay eggs? It's all good practice. So this is the information that we have here down below, okay? So what is that? I'm gonna give a description to you, okay? So just follow me. Tem bastante informação nessa página, é o que está escrito no começo. There is quite a lot of information here, ok? Então, olha, nós temos 5 grupos. Então, olha um por vez. Analisa as informações de cada um por vez e aos poucos você vai compreendendo e vai aperfeiçoando. Não tente memorizar os 5 de uma vez só, porque não dá, ok? Então, depois eu peço para você, olha essa frase em inglês aqui embaixo, tente traduzi-la, ok? No intuito de melhorar a tua compreensão, aprender palavras novas e ter um melhor entendimento disso, tudo bem? Então, isso é extremamente importante, não deixe de fazer, alright? So, I think you have no questions about that, or, anyway, if you have questions, ask me, okay? If you have something, send me a message, right on YouTube channel, feel free to do that, because now we're gonna go to the next page, so follow me. Let it go. And talking about the next page, actually, okay? Give me a second, I'm gonna go to the next one here. Give me just one little second. Okay, let's go. So I'm gonna share my screen with you right now, guys, okay, and let it go. Okay, so the next category, actually, a próxima categoria é bem legal. Follow me. Invertebrates.
Invertebrates. We have already studied the vertebrates. What is the meaning of the last study? They have bones. Now, invertebrates, we're going to learn that they have no backbone. So let's analyze that. Let's see that, okay? Following, invertebrates. Invertebrates are animals with no backbone. Examples, we have many examples here. Earthworm, centipede, butterfly, spider, wasp, and crab. All these animals, inside of them, they have no backbone. Eles não têm espinha dorsal. Essa é a descrição dos invertebrates. Como nós falaríamos em português, invertebrados. Lembra disso? Don't forget. So, let's analyze this group. And following here, you're gonna see here. So, first characteristics. You can divide invertebrates up into groups too. Each group shares similar features. Similar features. This is a very good sentence, okay? And each group, cada grupo shares, compartilha similar features, características similares. Sim, features, ele funciona como characteristics, ok? Então, quando você vê escrito features, é a mesma coisa, característica. Não esqueça disso, alright? E claro, nós vamos ver agora, né? Está divididos em número, em 1, em 2, em 3, então eu vou ler para vocês em inglês, faço algumas definições e follow me. Okay, so group number 1, insects. Examples: ants, flies, butterflies, beetles. Alright, so 6 legs. And then this is the fly, this is the butterfly, and this is the beetle. 3 body parts. Olha que legal, o corpo é dividido em 3 partes. 1, 2, 3. Interessante, né? And no backbones. This is number 1. Number 2, spiders. Okay, so look at the characteristics of the spider. Check it out that. Follow me. 8 legs. 8 legs. É muita perna, né? Tem muita perna, okay? And 2 body parts. So the body is divided into 2 separate parts, okay? Not separate because it's a living being, so it's together, but I mean, it's 2 parts the body, okay? É 2 partes, né? Não é separado, não teria como ele estar vivo. Okay? Por isso, então, vamos prestar atenção, okay? Let's go. So we can see the picture here, right? It's 2 body parts divided in 1 and 2, and then 6 legs. And let's go to the next group, which is snails. Ooh, good one. Snails and slugs. Again, snails and slugs. I think we know this, right? We know very well these animals here, okay? And so snails have shells. Shell. Remember, we have already seen that word. Nós já vimos essa palavra aqui anteriormente. Shell, então, essa proteção, essa casca que fica, né? Que fica no snail, ok? E você, aluno, você lembra qual que é a tradução de snail para português? Você lembra o nome desse daqui? Diz para mim se você lembra. Será que você lembra? A gente vai chamar isso de lesma. Esse é o nome para snail, ok? So, e nós temos slugs aqui também. E você sabe a diferença de snail e slug? Tenta descobrir para mim a diferença, tá bom? Se você ainda não sabe, qual que é a diferença de snail and slug, ok? Explica para mim, lembra? Eu já passei para você, a gente chama de lesma, né? Uma aqui tá com o shell, a outra não. Okay? Mas qual que é a diferença? E esses dois nomes, né? Snail e slug, eu vou compartilhar aqui com vocês, ok? Snail and slug, qual que é a diferença disso? Procura isso para mim e manda para mim em português, tá bom? Isso é parte da tarefa, alright? And number 4, worms. I think that's the easiest one, right? Worms. Well, of course, when we talk about worms, okay, and what does we mean with that? Yeah, what do we mean with that actually? O que nós queremos dizer com worm? Normalmente de worm você pode dar mais de uma descrição, ok? Uma tradução literal aqui da figura que está aqui é uma minhoca, né? Esse tipo, mas vermes em geral, a gente dá esse nome também, worm em inglês, ok? Então, não somente minhoca, mas essa categoria, né? Essa espécie de ser vivo, vermes, minhoca, aquela gatinha, você pode dar um nome para ele
de worm. Provavelmente ele tem um nome mais específico aqui, mas em geral é isso, ok? Not so difficult, right? Not so complicated. So let's continue, let's move on, and let's see what we can get here. And we have this, of course, we have this last part down below here, okay? Let me get a little bit closer. Is this down here? So follow me. Learn about invertebrates. Come out of your shell. Olha que legal. Come out of your shell. Saia, né, da sua casca, né? Saia dessa proteção e venha aprender sobre os invertebrados. So, I'm gonna read in English. All animals without a backbone belong to the big group called invertebrates. You can see that there are loads of very different invertebrate animals. Ones with hard shells, soft, slimy ones, ones with wings, ones with no legs, one with loads of legs. Lovely. You can put similar ones into smaller groups based on the features that they share. For example, all spiders have 8 legs, so it's possible to put them, in small groups. So, o que é isso? O que isso nós acabamos de ler, tá bom? Essa daqui eu vou fazer a tradução para vocês dessa parte, ok? Mas a da próxima, isso é um trabalho para vocês, ok? Toda a parte que eu não traduzi, você tem que buscar a tradução para entender, tá bom? Isso é uma tarefa, então, let's go! Dessa parte aqui, está dizendo, vamos aprender sobre os invertebrados, né? Saia dessa sua casca, vamos adentrar esse novo mundo, né? Vamos lá, então, todos os animais sem a espinha dorsal, né? Sem esses ossos, pertencem a esse grande grupo chamado de invertebrados. You can see that. Você pode ver que tem muitos, de várias diferentes né, maneiras desses animais invertebrados. Por exemplo, alguns têm essa casca mais dura, que é uma descrição dele. Continuando, e depois nós temos o próximo, né, que é esses soft slimy ones. Eu acho que eu falei, né? Sorry. Eu acho que eu falei slimy antes. A pronunciation slime. Slime. S-L. Qual que é a escrita aqui, perdão? Ok. Fazer a descrição. S-L-I-M-Y, né? S-L-I-M-Y. Slime. Ok? Isso é a forma correta. O teacher leu errado. Sorry. Voltando lá, vamos lá. Então, slimy ones, o que isso quer dizer? São mais viscosos, né? É a textura aí da pele do caramujo, por exemplo. Ok? E alguns com asas, outros com pernas, outros com muitas pernas. Amável, vai? Lovely. E you can put similar ones. Você pode colocar, né, os similares, os que têm características similares aí, em pequenos grupos, ok? Baseado, obviamente, nas características que eles compartilham. Por exemplo, todas as spiders, todas as aranhas, elas têm 8 pernas, né? 8 legs, ok? Not so complicated, right? And don't forget slimy, not slimy. Sorry, yeah, my bad pronunciation. So let's go on. Moving to the next page, actually, okay, we have the third one. Let me organize it here, please. Just a second. Okay, and then we have the grouping plants. So let's analyze that. Pode ser que tenha um vento meio estranho, tipo um assovio, mas é o vento aqui, tá bom? O vento tá forte. Mas muito bem, vamos lá. Grouping plants. Let's study that. Okay, and so as the other ones, yeah, they can be divided in groups, like this one here, okay? So plant groups. All the plants in the world can be put into one of two groups. Flowering plants with flowers and non-flowering plants without flowers, okay? So that's the first characteristics, okay? So for example, we have here flowering plants like grasses, cereals, garden shrubs, deciduous trees, for example, trees that lose their leaves in winter, for example, oak trees and ash trees, right? So, uma tradução para vocês, oak trees a gente chama em português de carvalho, né? O nome dessa árvore é carvalho. Vou deixar só dessa daqui para vocês, para facilitar. Aqui, mas o restante é de vocês, tá bom? Então, né? O que são deciduous trees? O que são cereals, flowering plants, garden shrubs? Shrubs. Por que está usando essa palavra aqui? Dá uma olhadinha no dicionário, né? Dá uma pesquisada para poder entender isso. Mas eu estou passando a explicação já, né? Bem detalhada, mas aprofundem mais para vocês conseguirem explicar isso bem detalhado, alright? Of course, in English too, okay?
And let's move on. And then we have all these examples that we have here. All of them, they have something in common. They have a similar feature, which is they have flowers. Even grass. I didn't know that. Né? Lembra, grass a gente pode usar normalmente como grama, ok, mas aparentemente aqui também é definido como alguns tipos de capim. E capim dá flores, né? Tem a florzinha, right? Então preste atenção nisso, tá bom? So moving on. And now we're gonna analyze here the second part, right? Which is non-flowering plants. And of course, what does that mean? It means that it has no flowers, right? So we have the number one. This here has a nice pronunciation name. Algae. Algae. Pronunciation. Algae. Okay? Like that. Look at me. Algae. Right? So this is how you pronounce this word. So, slime in a pond and seaweed are both algae. Remember, algae é a espécie, né? Então, slime in a pond and seaweed are both algae. Sabe aquele tipo de planta que dá, né, numa poça d'água ou num rio ou numa lagoa que ela fica dentro da água, parece uma folha redonda que fica em cima. Dependendo, às vezes, se você não sabe que aquilo, você acha que é talvez, sei lá, alguma outra coisa, mas é uma planta. É o tipo de algae. Pesquisa para o professor, né? Dá uma olhadinha no Google, vê exemplos de algae para vocês entenderem exatamente o que é esse tipo de planta, tá bom? Eu não vou falar o nome agora assim específico para não dar spoiler, ok? But check it out that. And we have here mosses. Mosses. They grow on rocks, shady ground, or tree trunks. They grow on rocks, shady grounds, or tree trunks. Actually, let me analyze the pronunciation. Oh yeah, it's shady. I was right. Ok, então como você pode ver, ela cresce em pedras, né? Em locais com, né, tem mais shady, ok? O que é shady, ok? Algo mais... deixa eu pegar uma boa explicação para vocês. Só um minutinho. Ok, então um local, né? Por exemplo, shady ground, uma área, um chão ali que é shady, quer dizer que ela tem sombra, né? Ela ali tem lack of light, ok? Não tem muito acesso à luz, então ela fica shady, com sombra, ok? That's the definition. And or tree trunks, né? Ou tronco da árvore, ok? Logo abaixo, a gente tem aqui coniferous tree. Coniferous tree. Tarefa para vocês. O que é coniferous tree? Pesquisa para o professor, ok? E eu quero que vocês me expliquem o que é isso. Vamos lá. Trees that have cones. Cones instead of flowers, ok? Eles têm cones ao invés de flores. O que será que esses cones aqui, hein? And are evergreen. Evergreen. Mais uma palavrinha. O que é evergreen, teacher? Pesquisa essa palavra também para o professor, ok? Tem um monte de palavra legal que eu quero, né? Eu quero que vocês pesquisem para compreender isso verdadeiramente, tá bom? Evergreen. Keep their leaves in winter, ou seja, já tem a definição aqui, né, de evergreen, mas eu vou deixar para vocês. O que é isso? Keep their leaves in winter. For example, pine trees. Pine trees. Pine trees é o que a gente chama de pinheiro, ok? Lê com bastante atenção essa definição aqui e traduz para mim, tá bom? Essa é muito boa. E nós temos ferns. Ferns, ok? Você sabe o que é ferns? Você já ouviu falar de ferns? Você tem alguma noção do que é isso? Ou não? Se não, também é mais uma coisa. Pesquisa para o professor o que são ferns. Tem um desenho dela aqui, mas eu quero que vocês pesquisem isso profundo para mim e me tragam. Tudo que eu estou falando é tarefa, ok? Então, let's go to the last part. And then to finish, we have here growing plants as easy as 1, 2, 3. Growing plants as easy as 1, 2, 3, né? Então, o crescimento das plantas ali, né? Aprender sobre isso é tão fácil como 1, 2, 3. Será? So let's read. You can divide all the plants in the world into 2 groups by asking the question, does the plant have flowers? Differing plants can look very different to each other. Daisies, oak trees, grass, and wheat all have flowers.
Wheat is a name of a flower too, okay, just so you know. And the second group, the non-flowering plants, all look different to one another too, ok? Isso aqui, ele está falando que a gente consegue entender facilmente, né, a divisão, porque as plantas são divididas em dois grupos apenas, né, os non-flowering and flowering. And he gave some examples, ele deu alguns exemplos aqui. Então, essa parte aqui também traduz o professor, tenta compreender verdadeiramente, ok? Para ver se você pega, alright? Então, thank you very much, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, se tem alguma dúvida, pergunta para o professor, alright? E, of course, we see each other next class, ok? A big hug, faça todas as partes que eu falei para fazer a tradução, faça, explique as 3 páginas que o professor trabalhou hoje, tá bom? Manda uma explicação, aquele esquema. Você pode fazer notas em português, mas tente fazer explicação em inglês. Essa é a meta, a explicação. O que nós aprendemos sobre as plantas? O que nós aprendemos sobre os invertebrados e sobre os vertebrados, ok? Faça uma descrição para mim in English, and that's your homework. Thank you very much, and see you next time. Bye bye, guys!